Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pra mais um episódio da nossa série de speedrun do canal, subindo o rating de 800 até 2.500. Nós temos agora 1.776 de rating, bora começar aqui nossa primeira partida. Vamos tentar fazer um episódio aqui menos várzea do que o anterior. Pra quem acompanhou o episódio anterior sabe muito bem o que aconteceu. E vamos ver se a gente consegue apresentar um xadrezinho de melhor qualidade hoje. Pra quem perdeu, assista o último episódio, você vai entender o que rolou. Jogando aqui uma Caro-Kann variante do avanço, meu adversário jogou aí essa variante com C5 rápido, que é uma opção interessante para as pretas. Como eu venho falando nos últimos episódios, dá pra sentir já que os adversários aqui na faixa dos 1.750, 1.800 já começam a conhecer mais sobre as aberturas, então entender melhor onde colocar as peças, sabem um pouco mais de teoria também. Bom, joguei aqui cavalo D2, cavalo B3, esse dama B6 não parece uma boa ideia. Vamos tomar agora esse bispo em C5, ficar aí com o par de bispos. Agora um torre E1 para defender o peão de E5. Esse aqui que é o nosso ponto forte da posição. Posso pensar em H4 para H5, é uma ideia. Posso pensar em bispo E3, também é uma ideia para ganhar um tempo em cima da dama. Mas depois de um dama E7, não está muito claro o que meu bispo está fazendo de bom aqui nessa posição. Vou chutar um H4 aqui para H5 ou H6. Sempre que tem um cavalo em G6, você pode pensar nesse tipo de avanço. Geralmente, o avanço do peão torre ali, seja na ala do rei com H4, ou na ala da dama com A4, se tiver um cavalo em B6, ele consegue criar debilidades na posição do adversário. Então, vou jogar aqui H5. E agora o peão vai chegar lá em H6. Lembra que logo ali na abertura ele cometeu um erro ali de fazer um dama B6 e eu consegui assim pegar o bispo de casas pretas. Agora ele tá numa situação muito complicada quando o meu peão chega em H6. Porque se ele faz G6, fica fraca todas as casas pretas ali do roque dele. E ele não tem mais aquele bispo de casas pretas para defender. E bom, se ele não faz H6, essas casas ficam fracas do mesmo jeito. Porque eu tomo lá em G7 agora. E contra rei G7, acredito que dama D2 tá quase arrematando a posição. Inclusive, vou jogar dama D2 do mesmo jeito, com a ideia de fazer dama H6 e cavalo G5. O rei dele tá muito aberto e não tem ali um cavalo para defender H7. A minha ameaça basicamente é jogar isso, dama H6 e cavalo G5, ameaçando dama H7 mate. E eu não vejo defesa para ele contra essa ameaça. O que ele poderia tentar fazer? Aqui já não tem recursos mais na posição. Contra qualquer lance, cavalo G5. Se jogar F6, F5, eu simplesmente tomo e depois faço o cavalo G5. Essa variante que eu joguei contra essa Caro-Kann de C5, ela é muito simples de ser jogada, tomando em C5 e bispo D3. É uma variante bem interessante, o preto tem que conhecer uns detalhes ali para de repente conseguir igualar. Ele acabou jogando bem impreciso e agora, bom, tem que abandonar essa posição. Não sei o que ele está pensando aqui, mas não vejo lances. Bom, ele vai refletir um pouco sobre a vida agora. E vamos ver quanto tempo que ele vai levar nisso. Bom, ele deve estar pensando como evita cavalo G5. Bom, enquanto ele pensa, vamos passando aqui uns pontos importantes. Bom, ele tomou em E5. Eu vou tomar de torre em E5 para passar a torre para H5. E daí ameacei dama H7. Ali o detalhe, se ele toma a minha torre em E5, tá levando mate em H7 por conta do bispo em D3. Toma em H7, ameacei mate 1.
Bom, ele pode evitar o mate 1 com torre G8, mas daí cai o cavalo. Tem essas duas ameaças, o mate 1 com G8 e simplesmente tomar o cavalo de G6. É, ele vai seguir jogando mesmo. Tomar aqui em G6. E agora... torre H8, talvez. Vamos de torre H8. Aí cai a torre em H8. Vou dar um cheque primeiro em F4. E agora mate em C7, que não precisa nem tomar a torre de H8. Bom, vamos dar uma analisada nessa partida. Vamos fazer aqui a nossa revisão. Vamos ver o que aconteceu. Então, bom, o computador me dá aqui 95.9 de precisão, 76 para ele. E vamos começar a nossa revisão. Essa aparentemente melhor do que a última partida do episódio anterior. Se bem que depois na análise do episódio anterior não foi tão ruim assim a precisão. Ficou ali na casa dos 92, 93, mas a partida foi uma várzea completa. Do começo ao fim, especialmente o fim. Mas vamos lá, ele jogou aqui, joguei a variante do avanço na Caro-Kann, veio o C5 rápido. Eu acho interessante essa variante tomando em C5, que aí ele vai ter que recuperar o peão e o bispo fica dentro da cadeia de peões. Então eu posso jogar assim, com cavalo F3 e bispo D3. E o meu bispo, muitas vezes, ele vai criar ameaças ali no roque, porque ele vai rocar pequeno, tem ideias de ataque, por conta do bispo em D3 e o peão em E5. O peão em E5 é o nosso ponto forte, que tira a casa natural do cavalo em F6. Bom, dama B6 já é um erro, não é bem a casa natural para dama, ele tira a casa do bispo. Fiz cavalo D2, o computador não gosta do meu lance, ele acha que é melhor cavalo C3. Eu joguei o plano natural, cavalo D2 e B3. O branco tem uma vantagem grande já, mais de um ponto de vantagem. Toma ali em C5, torre 1. E agora esse lance aqui é instrutivo. Esse é um tipo de lance que você pode usar em muitas posições do meio jogo, tem várias aberturas. O conceito é esse, se o cavalo está aqui em G6 ou B6, você pode pensar em empurrar esse peão de H e criar fraquezas. O objetivo era chegar lá com o peão em H6. Daí enfraqueceu muitas casas pretas. Olha, aqui não caiu nada ainda de material, mas o computador já dá quase 4 pontos de vantagem já. Já é uma vantagem mais que decisiva. Coloquei minha dama em H6 e não tem defesa. O cavalo G5 vai chegar no próximo lance. Bom, aí foi só tomar as peças, né? Bom, vamos para nossa próxima partida aqui. Agora, se de repente você achou interessante aqui essa partida, essa variante que eu acabei de jogar, lá dentro do Chessflix você consegue encontrar uma série de aulas sobre a variante do avanço na Caro-Kann. Se de repente você quer se tornar um aluno da Chessflix, basta você entrar na nossa lista de espera, que não tá aparecendo aqui agora. Não, agora sim. Basta você entrar na nossa lista de espera da Chessflix, clicando no link que tá na descrição desse vídeo. Lá no Chessflix você vai ter aulas comigo e com outros grandes mestres, acesso a nossas trilhas de treinamento para cada nível de jogo, e você pode ir aprendendo sobre as principais aberturas como essa que eu acabei de jogar aqui. É só você clicar no link, entrar para a lista de espera e assim que surgir uma nova turma ou então novas vagas, você vai ser avisado primeiro e por fazer parte da lista de espera você pode entrar com uma condição especial no Chessflix, beleza? Bom, então bora para nossa próxima partida, vou colocar aqui para jogar. Agora sim, vamos ver se conseguimos chegar aí a 1800 nesse episódio de hoje. Vou jogar aqui uma defesa Índia do Rei, enfrentando aí o sistema London. Muitos jogadores de Índia do Rei ficam nessa dúvida do que fazer contra o London, porque muda um pouco a estrutura. E tem essas ideias de jogar, por exemplo, com C5, é uma ideia que pode ser interessante. Tomar aqui em H6. Fazer dama B6, atacando B2, atacando D4 ao mesmo tempo. Já é complicado para ele jogar agora. Porque se ele defende B2, cai o peão de D4. Se ele defende o peão de D4, cai o peão de B2. Eu ataco a torre, ele tem que voltar, dama para H6. Então vou tomar em B2.
Caiu a torre de A1. Pô, esse aqui foi um dos mais parceiros até agora. Pendurou uma torre inteira em 8 lances. O dama G7 foi muito inocente, né? Ele, vou atacar a torre. Mas aí eu ataco a dama dele, ele tem que voltar a dama já. Ele não calculou um lance na posição. Dica aí pra galera que tá querendo chegar aí nos 1800, nos 2000, calcula o lance do adversário. Dá uma força, calcular o lance do adversário. Bom, tomei a torre de A1, agora já tá vindo um cavalo E4, ameacei ganhar o outro cavalo também. Vamos tomar em D4. E, bom, ele segue jogando aí. Tomar em E3, agora cavalo C6. Tomar o peão de A2. Temos aí uma torre de vantagem. E agora jogar D6 para desenvolver o bispo. Dama 5, voltando a dama para o jogo, atacando um cavalo de C3. Fazer um dama B6 para trocar as damas. Ameaço trocar as damas, ameaço o peão de E3, ameacei tomar com cheque. Se agora jogar um dama C1, voltando, eu posso jogar um dama C5, talvez. Ou até bispo G4, toma esse cavalo e vamos trocando peças. Torre inteira a mais. É só sair trocando agora. Bom, tomei com cheque, agora cavalo E4, ameacei o cavalo cravado, porque não pode sair com o cavalo que cai a dama de A3. E além disso, ameacei um cavalo F2. Hora de abandonar, vamos fazer a revisão da partida. Bom, essa foi bem tranquila, que ele cometeu muitos erros. Ó, 81.4 de precisão para ele, 97.9 para mim. Ó, por enquanto mantendo uma precisão boa aqui nas duas primeiras partidas. Tudo bem que os adversários estão ajudando. Então ele jogou aí, começou com o sistema London, mas fez um plano que não é bom agora, que é esse dama D2 e bispo H6. O que acontece, gente? Trocar o bispo do fianqueto faz sentido, beleza? Faz sentido fazer isso. Só que, na abertura, existem outras prioridades. E qual que é a nossa prioridade? Desenvolver as peças rapidamente. Então, quando ele joga dama D2 e bispo H6 rápido, ele tá indo contra esse princípio do desenvolvimento. Ele tem um plano que faz sentido, mas não agora. Ele pode fazer isso depois de desenvolver as peças. Então, esse tipo de coisa é legal ter em mente, tá? Às vezes você aprende um plano... o plano faz sentido, só que não naquele momento. Então, a abertura é colocar as peças em jogo. Bom, joguei então esse dama B6, posição ganha já, que vou ganhar um peão, ataquei aí um ataque duplo, e agora esse interroga duas, ele perde 2 tempos com a dama e cai a torre inteira. Aqui ele podia abandonar já, mas seguiu mais alguns lances... E, bom, não tem muita análise aqui pra frente, é basicamente tentando trocar peças. E aí, cavalo E4, ele achou que já tava bom por aqui. Vamos lá pra nossa próxima partida. Agora jogando de brancas e partida que pode levar ali a nossa conta pra faixa dos 1800 de rating. Joguei com E4, defesa francesa. Vamos jogar aí variante do avanço da francesa também. Então, eu gosto bastante desse repertório com a Caro-Kann do avanço e a francesa do avanço. São duas alternativas bem interessantes e facilita muito para o jogador de brancas porque são estruturas semelhantes também. Então, a maneira de você colocar suas peças, por exemplo, o bispo aqui em D3, vou tomar agora em C5, pode ver que é a mesma estrutura daquela Caro-Kann. O peão lá em E5, o nosso ponto forte que tira a casa F6 do cavalo. Então, quando os temas vão se repetindo, fica mais fácil para o jogador tomar as decisões. Por exemplo, aqui eu já estou com aquela ideia de levar o cavalo para B3, pegar o bispo. Se o cavalo vem para G6, vem H4, H5. Fazer o cavalo D2. Estou com a ideia de cavalo B3. Ele tem que jogar A4 aqui. Então, é legal ver isso daqui porque você percebe que os temas vão sempre se repetindo. Isso aqui é muito interessante ver. Algo que eu sempre ensino para os alunos do Chessflix, que a abertura, para você dominar a abertura, você precisa
conhecer os temas, que são esses temas típicos da abertura, do meio jogo. E daí, estudando partidas de grandes jogadores, você vai aprendendo esses temas. E eles vão se repetindo, sempre. Né? Então, não é que tô criando alguma coisa de novo aqui na posição, eu tô olhando assim e criando agora. Não, eu já vi essa posição ou posições semelhantes a essa várias e várias vezes. Então é muito simples. Eu já bato o olho na posição e sei, o cavalo tem que vir para B3, ele tem que jogar A4, se ele jogar A4, eu vou jogar com B4, e aí o cavalo vem para B3, o peão é forte, as torres vão vir em B1 e E1, então eu já sei para onde vai as minhas peças. Né? Então isso porque eu tenho essas referências, tá? Então fica aí essa dica. Se você quer aprender uma abertura, aprenda analisando partidas de grandes jogadores, tá? Especialmente se ela for comentada por algum grande mestre. Você consegue extrair muito mais conhecimento daquilo. Bom, ele tá pensando agora, vamos jogar aí o cavalo B3, atacando o bispo de C5. Era melhor ele ter feito A4 para impedir essa rota do cavalo até D4. Talvez ele queira manter o bispo na diagonal, vai jogar um bispo B6, mas daí eu posso seguir com o bispo F4, em algum momento coloco o cavalo em D4 também. Vou jogar ali com torre E1, dama E2, G3, H4. Então tudo bem comum aqui dessa posição. Agora posso fazer um dama E2, por exemplo. Cavalo G6, bispo G3, tá tudo defendido aqui em E5. Olha lá, bispo G3 e agora eu quero jogar H4 e H5. Um ponto interessante da posição é que ele nunca tem F6, que é a ruptura que geralmente as pretas fazem para criar algum contra-jogo, por conta desse meu bispo em G3. Ah, olha que malandro. Na verdade ele tem F6 aqui sim, porque se eu tomar ele tem dama G3, meu peão de F2 está cravado. Pô, F6 é bom então. Olha só, meu H4 não foi grande coisa, porque eu dei essa chance. Poderia ter jogado um cavalo D4 primeiro, para então fazer H4 e H5. Vamos ver se ele vai perceber esse tema tático. Se ele perceber, ele faz o F6. Senão ele vai sofrer aqui com H5 e H6 chegando. Vai acontecer algo semelhante à última partida. Agora, se ele jogar F6, o que fazer, né? Talvez eu jogue com bispo G6. Ele jogou H6. Ele não percebeu o tema. Se H5, ele simplesmente volta para E7. Não tá tão claro assim. Vou colocar o cavalo em D4. Vou deixar aí a opção de jogar H5 ou não. Se ele tomar em D4, eu posso tomar de peão. Ou de cavalo também. Os dois são possíveis. Cavalo é interessante também porque eu posso passar a dama para o ataque, passando a dama para G4 ou para H5. Pode surgir algumas ideias de ataque interessantes aqui. Bom, ele veio com um cavalo para E7. Agora, a questão é como melhorar a minha posição. Cavalo B5, colocar esse cavalo em D6? Bom, pode ser. Vou jogar cavalo B5, vai. Cavalo B5, toca na dama. Não sei ao certo o que ajudou, assim, esse cavalo B5. Eu posso deixar ele por ali também. Tá bonito o cavalo, mas eu preciso de um plano mais concreto para atacar na ala do rei. O ideal seria ter essa minha dama em G4 ou H5. Pensando nisso, eu posso, de repente, jogar um cavalo para H2 ou para D4. Cavalo H2 parece interessante aqui. Porque eu posso jogar um dama G4, dama H5, um cavalo chegando. Se bem que aquele F6 está no radar ainda, ele pode jogar esse lance. Tá, tentar caprichar um pouquinho.
Cavalo de F, D4. Se tomar de cavalo, cavalo toma. Parece que eu tô ajudando. Rei H1 para evitar F6 para sempre. Rei H1. Profilático. O computador vai dar uma interrogação para esse lance. Mas, bom, eu evitei a ideia dele. Ele não pode jogar F6 que cai a peça. Não pode jogar cavalo F5 que cai uma peça. Ele vai tentar um cavalo A7 para trocar peças. Mas aí eu volto o cavalo para D4 e evito qualquer troca. Depois, posso pensar no meu cavalo H2, combinado com dama H5, cavalo G4, sacrificar lá em H6. Esse que é o meu plano, por isso que eu joguei Rei H1. Então, eu evitei as duas ideias que ele tinha para contra-atacar. E aí, ele tem que buscar alguma coisa diferente agora. Talvez não seja tão ruim o meu Rei H1, para falar a verdade. Ele poderia tentar o quê? Um cavalo F5 e se bispo F5, peão toma E6, F4. Essa pode ser uma ideia, talvez. Mas cavalo F5 eu também não preciso tomar em F5. Talvez eu possa jogar um bispo H2. Aí ameaçando o bispo F5 e E6, ganhando uma peça. Olha, ele jogou o cavalo A7, que eu falei, para trocar peças. É um lance que faz sentido. O preto tá numa posição muito restringida. Olha, ele foi e voltou com os cavalos. Eu posso, se eu quiser evitar de uma vez por todas as trocas, eu posso jogar esse. E também posso pensar no cavalo B5, cavalo A7, cavalo D6. Esse cavalo C8, cavalo H2. Toma, toma. Vou jogar cavalo B5. E agora cavalo D6. Bom, eu repeti uma vez. Claro que eu não quero empatar essa posição. Ele... Ah, não. Ele pediu pra conversar comigo. Não, tô a fim de conversar agora não. Eu achei que ele tinha oferecido empate. Mas vamos de cavalo D6. Que agora eu faço cavalo H2. E vamos chegar lá com as minhas peças. Cavalo H2. Tem F6. Mas aí toma, toma, toma. É. Na pior tem F4 também. Não, F4 ele toma em D6. Ó, ele tomou. Esse cavalo F5. A ideia, a princípio, era tomar. Mas, olhando agora, não tenho tanta certeza disso. Toma em F5. E agora, voltar o cavalo para o jogo. Com cavalo F3. Jogar um torre E8, dama D2. É, acho que eu não joguei muito bem. Provavelmente dei umas chances aí pra ele. Aqui tem um torre E4 agora. Tô melhor ainda. Mas talvez ele tenha alguma liberdade por aqui. Bom, posso tomar esse peão. Se bispo C6, dama F5. Se bispo E6, eu volto minha dama. Vamos lá, tomar em D5. Pode tentar ativar o bispo, mas cai um segundo peão. Se bispo E4, dama F4. É, não tá nada claro aí o que ele vai fazer agora. Tô jogando torre E1. Ah, aqui tá bem ganho o branco. Agora posso tentar um cavalo E5, talvez. Ataquei F7. Ataquei o bispo de D7 também. Ele vai jogar bispo E6 forçado. Daí... Dama... Dama D2. Dama D4. Dama F3.
Dama D2. Quando torre D8, torre D1. Ou... torre D1 pode ser. Cuidado, hein? Jogar torre D1, defendendo D6. Tô com uma ideia de C4. E se ele jogar torre D8... Na pior eu volto esse cavalo para F3, defendendo ali o peão de D6. Mas talvez tenha coisa melhor. Agora esse não tem cara. Assim, esse tem cara de ficar perdido já. Fazer C4, que aí o cavalo tem que voltar para 7, o bispo tá meio preso. Um dama D5 depois, cavalo A7, dama D5. Tomar. Agora torre 1. D7 dava já, mas é mais forte eu jogar agora? Não, ainda não. Vou fazer um torre E3. Com a ideia de torre G3. Que aí eu já ataco o G7. Ameacei torre G7. Ameacei dama por H6. Se G6 dama H6. Tá levando mate também. E agora a torre G7. E dama H6 mate. Beleza, passamos aí 1800, 1802. Vamos ver aqui a nossa revisão da partida. O que o Stockfish achou dela. 87,7 de precisão e 74,4. Pô, estraguei o episódio de hoje. Queria manter ali na casa dos 90, 95 ali. Não deu, não rolou. Estragamos aí a precisão do episódio. Mas foi lá, variante do avanço da defesa francesa. Bispo D7 também em C5. Aqui tem uma partida muito famosa, que é a partida do Ninzovic de brancas. Tem no clássico livro Meu Sistema, do Ninzovic. É a partida conhecida pelo tema de super proteção de pontos fortes, que é a proteção do peão de E5. Jogou A5, cavalo D2, cavalo B3. Aqui A4 é melhor. Essa aqui tem bastante partidas nessa posição até, que é uma posição boa para as brancas. Mas ele jogou dama C7, que é pior. F4, dama E2. Bom, até aqui tudo... H4 interroga. Falei que esse lance era um erro. Ele tinha aqui tanto F6 quanto F5. F5 também é bom, que ele ameaça F4 agora. O detalhe tático é esse, que se tomar, tem dama por G3. Eu percebi isso só depois de ter jogado. No que eu ia explicando aqui, bom, agora esse F6 eu ganhei uma peça, aí eu percebi que tava caindo a peça. Então, a ideia de H4 é boa, mas foi executada no momento errado, né? Aqui eu podia fazer outros lances, A4 para controlar B5, passar o cavalo, por exemplo, passar o cavalo em H4. Mas ele deixou passar a chance, jogou esse H6. Eu voltei o cavalo pro jogo. Cavalo B5. Meu rei H1 é ok. Não é o mais forte. Ele acha bispo H2 mais forte. Com ideia semelhante, que é a ideia de evitar F6. Porque qual que é o tema? Ele tá ameaçando F6, se eu tomar, cai o bispo. Então, tira o bispo para H2, defende o tema. É aquela ideia de lutar contra os planos do adversário. Então, o único plano que o preto tem é fazer F6. É a única ideia ativa. Então, por isso, evitar isso é interessante. Joguei cavalo D4. Ele acha que cavalo D6 é melhor. Aí eu joguei cavalo D6 depois. Eu fui perceber depois. Rola muito isso em partidas, especialmente partidas de torneio, né? Esse vai e volta, às vezes repete uma vez, você percebe que dá pra fazer algo. Aí eu percebi isso. E aqui eu acredito que eu joguei mal. Cavalo H2, interroga duas.
Tinha que jogar o quê? H5. Melhorando a posição aos pouquinhos ali, ao invés de jogar cavalo H2. De novo eu dei a chance do F6. Eu joguei e falei ali, F6. De novo, porque se tomar... Mas espera, se tomar... ele vai tomar de torre, né? Porque assim, se tomar de bispo, ok. Eu tomo em E7, tá ganho. Mas ele pode tomar de torre, por exemplo. E agora, pra onde eu vou com esse cavalo? Eu teria que jogar um cavalo G4 e vai começar umas complicações. Dei 2 chances pra ele e as 2 chances com o F6. Daí ele não aproveitou, tomou em D6, que é um erro. E agora ele tá bem inferior. Estrutura de peões pior, o bispo não joga. Ganhamos aí um peão. O que era melhor do que cavalo E5? B3, simplesmente. Voltei a dama para D2. Essa ele não gostou nada. Era melhor dama D3. Mas era uma sutileza, vai. Dama D2, mais natural. Bom, e aí C4 já arremata a partida. Essa passagem da torre já decide, né? Que aí, ao invés de ganhar com o peão passado de D, a gente aproveita que a dama tá longe, não tem nenhuma peça defendendo o rei para combinar as peças pro ataque já. Bom, a partida foi interessante, mas dei 2 chances ali com F6 que ele poderia ter aproveitado. E chegamos aí em 1802. Então, se de repente você tem vontade de passar 2000 de rate um dia, acompanhe aí esses episódios do nosso desafio. Estamos nessa fase aí buscando ali os 2000. Vai ser um ponto interessante aqui do speedrun para ir mostrando para vocês o que precisa ter, o que precisa fazer para chegar aí no tal dos 2000 de rate, beleza? Bom, se você gostou do episódio de hoje, deixa aquele like aqui, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.